todos vocês que estão sintonizados aí no canal 2 e também acessando aí a nossa web TV, www.iprarapongas.com.br. Que alegria poder estar aqui para falar de família e em família. Quero agradecer a todos vocês, telespectadores, internautas, que nos recebem todos os dias no nosso programa Vida Renovada. E quarta passada, nós estivemos falando sobre lazer. Vamos começar brincando hoje. Hoje nós vamos começar aqui também fazendo uma brincadeira. Vamos fazer uma ilustração, nós vamos fazer um barquinho. Quem nunca fez um barquinho na época de escola, no colégio? Pega a sua folha de papel. Se você tem tempo, se tem uma folha próximo de você, vamos fazer um barco. Aqui nós pegamos uma folha, vamos fazendo as dobraduras e aí nós vamos dar um formato de um barco. Vamos fazer um barquinho que nós vamos usar este barquinho hoje na nossa ministração. Vamos dobrando, dobra para cá, para lá, mais uma vez. E vamos ver se ainda eu sei fazer um barquinho. Aqui está um barco. Mas por que será que o pastor fez este barco? O que ele quer falar conosco com este barquinho? Nós vamos entrar na palavra de Deus. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas. Lucas, capítulo 8, versículo 22 ao 25. Aí nós vamos entender o porquê deste barco hoje. Porque nós vamos usar esta ilustração. Vamos ler então, ver o que o Senhor tem para falar para nós? Lucas 8, 22, 25, a palavra de Deus diz: E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para o outro lado do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, Mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhe: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Quem é este que até os ventos e a água mandam e lhe obedecem? Nós temos um barco, e é neste barco que Jesus entrou. Jesus entrou no barco com seus discípulos. E neste barco, este barquinho que vocês estão vendo, ele representa o quê? Ele representa a sua casa. Ele representa a sua família. Ele representa o seu coração. E Jesus está no barco. Nós olhamos para aqueles discípulos que Jesus entrou no barco e saiu com eles. Mas Jesus estava ali, repousou, dormiu, e este barco, ele estava naquelas águas. E quando o barco saiu, ele estava nas águas tranquilas. Mas as águas do mar, elas representam tempestades. E muitas vezes, estas tempestades vêm contra o nosso barco. Estas tempestades, essas situações adversas, elas vêm contra a nossa casa, elas vêm contra a nossa família, elas vêm contra a nossa vida. Humanamente falando-se, os discípulos estavam perdidos, porque o barco deles estava à deriva, o barco deles estava para afundar. Estava entrando muita água já no barco, e eles se encontravam em estado de pânico, estavam apavorados. Como está a sua casa? Como está a sua família? Qual o seu estado? Como você se encontra? Como está o seu mar? Como estão as ondas do mar? Será que elas estão vindo de encontro com a sua casa? Será que elas estão vindo de encontro com a sua família? Estão vindo de encontro contigo, e o seu barco muitas vezes está balançando. Humanamente falando, não tinha o que fazer, não tinha como parar aquela tempestade. O barco estava à deriva, estava prestes a afundar.
Eles então entraram em pânico, mas eles não ficaram somente em pânico. De repente pode ser que você esteja nesta situação que os discípulos estavam. De repente você está em pânico, mas pare e pense, Jesus está no barco. E quando eles perceberam que Jesus estava no barco, eles lembraram que naquele barco há salvação, que naquela casa há salvação. Então eles pediram ao mestre, bastava eles apenas lembrar que Jesus estava no barco, e eles lembraram e recorreram a quem? Recorreram a Jesus. Enquanto Jesus estivesse com eles esqueceram que eles estariam seguros, porque Jesus entra na nossa casa, Jesus entra na nossa família, Jesus ele entra no nosso barco, mas as tempestades continuam vindo, as ondas continuam batendo na nossa casa, querendo afundar o nosso barco. Mas nós temos que sempre lembrar que Jesus está no barco e ele vence qualquer adversidade. Ele é poderoso para vencer qualquer tempestade, qualquer coisa que venha contra a nossa família, qualquer coisa que venha contra a nossa casa. O medo e o pavor dos discípulos se transformaram em temor, porque diante de Jesus, apavorados, agora eles viram que tinha salvação. Eles lembraram de tudo que o mestre falava. Neste momento, muitas vezes nós realmente só sabemos que há salvação quando nós passamos pela tempestade. Muitas vezes nós só recorremos a Jesus na hora das tempestades. E você tem que realmente recorrer. Mas recorra a Jesus também na hora da bonança, na hora que o seu barco está navegando em águas tranquilas. É hora de você também pedir, de você estar diante de Jesus, você estar diante de Deus. Qual é a nossa situação? A nossa situação é um pequeno barco. A nossa casa é um pequeno barco. A nossa família é um pequeno barco. A nossa vida é um pequeno barco. E este pequeno barco é um barco de papel. Este pequeno barco, ele é frágil. Ele necessita de alguém mais capacitado do que nós para estar na direção dele. Ele precisa de alguém mais capacitado que nós para nos capacitar, para nos habilitar, para que nós possamos conduzir o nosso barco, conduzir a nossa casa, conduzir a nossa família com segurança. O mar representa tudo aquilo que vem de encontro à nossa casa. O mar representa tudo aquilo que vem querer derrubar a nossa família. O mar, muitas vezes tranquilo, mas muitas vezes ele fica agitado. A tempestade representa as dificuldades da vida, as dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Obviamente, a primeira coisa a ser feita é certificar-se se Jesus está no barco. Se Jesus está no barco, não tem tempestade, não tem dificuldade que o fará afundar. Mas nós temos que certificar. Então, o primeiro passo, absolutamente essencial, é ter certeza. Você tem certeza que Jesus está no seu barco. Jesus, ele quer estar no seu barco, mas Jesus, ele pede. Jesus, ele pede para você, deixa eu entrar no seu barco. Temos que tirar, muitas vezes nós aceitamos, pedimos para Jesus entrar no nosso barco, mas nós deixamos coisas que ainda pesam, coisas que ainda atraem as tempestades. Tem coisas dentro do nosso barco que ainda trazem dificuldades para a nossa casa. Sabe o que Jesus pede para você, para que você faça isso daqui? Tire aquilo que está pesando dentro do seu barco e jogue fora. Nós tiramos uma parte, mas começou a pender, porque nós notamos que ainda há muito mais coisas a ser feita. Tire ainda o que está dificultando, aquilo que está fazendo com que a tempestade crie forças, aquilo que está fazendo que a tempestade tente afundar o seu barco, tire e jogue fora, porque depois que você tirar tudo isso, você verá que o seu barco começa a tranquilizar,
A tempestade começa a parar, porque Jesus ele dá ordem para que a tempestade cesse. Jesus ele dá ordem para que o mar se acalme. Nós podemos estar em uma destas situações. Nós podemos não ter Jesus no barco e por isso não exercer nenhuma fé. Consequentemente, é estar condenado ao fracasso. Ter Jesus no barco, mas viver sofrendo, atormentado e ansioso, com medo em meio aos temporais. Meu irmão, minha irmã, você tem Jesus no barco, você tem Jesus na sua casa, você tem Jesus na sua família, você tem Jesus no coração e nada poderá tentar afundar a sua casa, afundar o seu barco. Porque você tem certeza da vitória em Cristo Jesus. Ter Jesus no barco é confiar na sua pessoa, é confiar na pessoa de Jesus e confiar na palavra de Jesus. Se Jesus diz que Ele é o socorro bem presente nos momentos de dificuldade, nos momentos de tribulação, nós temos que crer, nós temos que acreditar e nós temos que descansar no Senhor. É certificar-se em qual dessas situações nós estamos vivendo. Se nós estamos com Jesus no barco ou se nós não temos Jesus no barco. Mas se você não tem Jesus no seu barco, nesta noite eu te convido a chamá-lo, a aceitá-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Você já tirou as dificuldades, você já tirou os pesos de dentro da sua casa. Agora abra uma entrada para Jesus. Aqui em cima nós vamos abrir uma entrada, para que Jesus venha entrar, e Jesus entrando no barco, este barco vai navegar em águas calmas. Este barco vai navegar em águas tranquilas. Mas quando essas águas se revoltarem, quando essas águas vierem a ficar turbulentas, quando elas te ameaçarem, você tem certeza que você tem Jesus dentro da sua casa. Você tem certeza que você tem Jesus na direção da sua família. Você tem certeza que você tem Jesus no seu coração e tempestade nenhuma, nada poderá afundar o seu barco. Porque este barco, ele começa a ficar desta forma. Porque eu quero dizer que ter Jesus no barco não é somente convidar Jesus para entrar no barco. É vestir a camisa de Jesus. É realmente estar dentro deste barco quando ele estiver em águas tranquilas. É estar dentro deste barco quando ele estiver em altas tempestades. É estar dentro deste barco quando as dificuldades vier, mas ter a certeza que você vestiu a camisa de Jesus. Vista você também a camisa de Jesus. Quem veste esta camisa é a camisa de um time vitorioso, de um time que nunca perde. Quando você veste uma camisa dessa, você tem a certeza que quando chegar ao final de qualquer torneio, vou falar para as pessoas que gostam de futebol a entenderem também, ao final de qualquer campeonato, você sempre é o primeiro colocado, porque o time de Jesus ele nunca perde. Pode vir as dificuldades, pode vir as tribulações, poderá vir as tempestades, mas que privilégio, amado, poder servir a um Deus poderoso, um Deus que acalma o mar, um Deus que levanta a mão e afasta as tempestades, um Deus que tira as tribulações, um Deus que tira a depressão, um Deus que te afasta a enfermidade, um Deus todo-poderoso, como está escrito aqui na palavra. A palavra tem no final do versículo aqui, ele vem nos falar o seguinte: e disse-lhe, onde está a vossa fé? E eles temendo maravilharam-se, dizendo uns aos outros, quem é este? Quem é este? Quem é este que até os ventos e a água manda? E sabe o que eles fizeram? Eles obedeceram. Eles obedeceram a Jesus. Eles obedeceram a Deus. Obedeça a Jesus. Tire tudo aquilo que está pesando dentro do seu barco.
Tire tudo aquilo que está atraindo dificuldade para a sua casa. Tire tudo aquilo que está sendo prejudicial para a sua família. E obedeça a palavra de Deus, aceitando Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Entregue o teu barco, entregue o seu barquinho nas mãos de Jesus. E Ele navegará por águas tranquilas. Ele navegará te levando levando a sua família em segurança, total segurança, porque quem está com Jesus está com tudo. Então vamos, meu irmão e minha irmã, realmente deixar Jesus entrar no nosso barco, mas não somente deixar, vamos entregar a direção da nossa casa, da nossa família para o nosso Senhor Jesus. E falando em barco, nós iremos agora para os nossos colaboradores, para os nossos patrocinadores. E logo mais nós voltaremos com uma música linda, maravilhosa, da cantora Gisele Cristina. E a música é O Meu Barquinho. Mas então eu clamei ao Filho de Davi, Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me socorrerá. Agora, com muito carinho, quero chamar para cantar comigo essa linda canção o meu irmão Moisés Cleiton. É um prazer para mim. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao Filho de Davi, e Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me guardará. Oh, aleluia! A palavra do Senhor diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não
serás atingido. Se o vento soprar contra a tua vida, clame o nome de Jesus e Ele te socorrerá. Firme está minha fé, Jesus de Nazaré. Seu medo me cerca, seu nome eu clamarei, Ele me socorrerá. Que maravilha! Não temas mais o mar. Não há dificuldade que possa vir de encontro ao seu barco. Não há dificuldade que possa vencer o seu barco, vencer a sua casa, vencer a sua família. Porque Jesus de Nazaré está dentro do seu barco. Jesus de Nazaré está na sua casa. Jesus de Nazaré, Ele vive no seu coração. Que bênção! Que música maravilhosa, que unção. Eu fico assim tremendamente abençoado. Eu estava aqui juntamente com vocês, assistindo este vídeo, e o Senhor falando muito ao meu coração, assim como falou ao coração de vocês também. Eu quero dizer para todos vocês que nos ligaram nesta noite, pedindo oração, que nós estamos orando por você, orando pela sua família, orando pela sua casa, pelos seus negócios. Porque o nosso ministério é o ministério da família. E nós estamos aqui para orar, para interceder, para ser boca de Deus, para orientar, para dar direção à sua casa, à sua vida, à sua família. E eu quero te convidar agora. Quero te convidar, você, toda a sua família, para estar comigo agora neste momento de oração. Que eu quero estar intercedendo, orando por você, orando em todos os sentidos de sua vida. Pai, nós nos colocamos agora, Senhor, diante destas vidas, ó Pai. Pai, aqui há pedido, Senhor, de famílias, ó Pai, que tem pessoas internadas, pessoas em leitos de hospital, ó Pai. A tempestade é grande, a tempestade está batendo forte contra estas vidas. A tempestade vem, ela vem furiosa, mas a Tua palavra nesta noite diz que Tu está no barco, ó Pai. Que Tu não está com os ouvidos tampados, que Tu está ouvindo as nossas orações, e que Tu é o socorro presente nos momentos de tribulação, nos momentos difíceis. Abençoa cada filho Teu, ó Pai, que está sintonizado nesta rede de TV, na TV Centro-Norte, que acessou esta página na internet, ó Pai. Lhes dê, Senhor, todas as bênçãos que eles necessitam, ó Pai. Bênçãos financeiras, saúde, ó Pai. Prosperidade no trabalho, união da família. Que os filhos, ó Pai, voltem para os braços dos pais. Que aqueles pais que não dão atenção para os seus filhos, volte a dar atenção para os seus filhos. Porque Tu está na direção do nosso barco. Tu está na direção da nossa casa, da nossa família. Nós entregamos a Ti, Senhor, a direção do nosso barco, ó Pai. Conduz o nosso barco, Senhor, porque nós sabemos, ó Pai, que se por acaso o mar se revoltar, nós não estaremos em perigo, porque nós temos Tu, ó Pai, para nos proteger. Que alegria maravilhosa de poder ter a presença de Jesus junto da nossa casa, junto do nosso lar.